Mãos diante de Ti, clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração nesse instante. Espírito Santo de Deus, tenha toda a liberdade para ministrar a nossa alma, para nos convencer. O Senhor conhece as fortalezas mentais, os pensamentos, as ideias. Gera uma mudança de vida em nós. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vocês podem se assentar, meus amados. Obrigado, viu, banda? Obrigado, meus irmãos. Obrigado por nos abençoarem. Andréia, muito obrigado, viu? Preciosos vocês ao ministrarem o nosso coração. Boa noite, meus amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que vocês estão aqui, você que está chegando pela primeira, segunda, terceira vez, que está conhecendo. Esse é o nosso encontro de casais, um ministério chamado Nós. Este ministério, ele ora, intercede e se organiza, trabalha de alguma forma para abençoar a sua vida. Ele não é encontro propriamente de casais, porque pessoas que não estão, que podem estar sozinhas, ou solteiros e noivos, também são convidados para esse tempo. Aqui é um espaço onde nós temos a possibilidade de ouvir, de orar, de expor a nossa mente e coração para olhar para a palavra de Deus, mas também olhar para a conjugalidade e os relacionamentos e poder examinar esse desafio que é relacionar-se. Hoje eu quero compartilhar com vocês, nos próximos minutos, sobre o tema roupa suja se lava a dois. Alguns talvez já ouviram a expressão roupa suja se lava em casa, né? Mas roupa suja precisa ser lavada sempre, né, irmãos? Quem está vivo, quem está andando, tem roupa suja para lavar sempre. Esse é um grande desafio dos relacionamentos. Eu quero começar relembrando 3 aspectos que eu falei no nosso último encontro em Transforma Seu Casamento. Eu compartilhei que bons casamentos são construídos por pessoas moldáveis. Parece uma coisa redundante entender que pessoas mudam o tempo todo. Eu não sou o mesmo de 23 anos atrás, quando eu casei com a Sueli. Ela não é a mesma pessoa. Nós tivemos várias experiências, às vezes educacionais, outras vezes espirituais, outras vezes na nossa própria relação, que vão nos transformando. O grande desafio da conjugalidade é entender que eu estou com uma pessoa que vai mudar, que muda. Então a ideia de dizer, não, pastor, eu ouvi dizer que os homens não mudam. Não é verdade. Homens têm hábitos repetitivos, mas se transformam no transcorrer da vida. A nossa habilidade para ter bons casamentos é compreender que nós mudamos. Outro princípio que eu compartilhei é que mudanças que transformam casamentos obedecem a princípios sobrenaturais. Não são princípios comuns, não são princípios naturais. Tanto é que se pessoas querem pautar o seu casamento, os seus relacionamentos significativos em princípios naturais, estes relacionamentos tendem a se dividir, a adoecer, a se separar. Por exemplo, perdão não é um princípio natural, é um princípio sobrenatural. Bondade é um princípio sobrenatural. Por quê? Porque o terceiro princípio, eu disse,
Mude sua conjugalidade com base na graça e não na justiça. Tratar uma pessoa com justiça é dar a ela o que ela merece, o que ela fez por merecer. Jesus vai dizer nos seus ensinos que se uma pessoa trata o outro pela lei do mérito, não é discípulo, não está fazendo diferença nenhuma. Na minha versão eu diria assim: o PCC trata a própria organização, como eles se chamam, do mesmo jeito, com lealdade. Eles são leais para quem é leal. Então Jesus vai dizer: se você cumprimenta quem te cumprimenta, se você trata bem quem te trata bem, você não está fazendo uma diferença. O princípio de mudança de vida é agir com o princípio do amor. Amor não como uma emoção, amor como escolha, como ação. E aí nós estamos falando de um princípio de bondade. Casamentos adoecem porque eles estão conversando, agindo como se eles estivessem num tribunal. Eles discutem, eles têm posturas de juiz ou de advogado, seja de defesa ou de ataque. E quando um relacionamento se relaciona como se estivesse num tribunal, é um problema, porque vira uma competição. Alguém tem que ganhar. Eu disse para vocês que casamento não é como jogar tênis. O jogo de tênis é uma raquete, uma bola, duas pessoas, mas o jogo há um vencedor. Eu tenho que colocar a bola para o outro não pegar. Essa é a ideia do tênis. Casamento é frescobol. Alguém já jogou frescobol na praia, gente? Ou num campo, né? Frescobol são duas raquetes, duas pessoas, uma bola. Mas a graça do jogo é que o outro pegue a bola. É divertido quando o outro pega a bola. Então não é esse relacionamento de competição. Algumas pessoas dizem: pastor, mas a gente não compete. E quando eu começo a ouvi-las, elas estão competindo dores e sofrimentos. Quem está sofrendo mais? Você já viu que às vezes a gente compete dor? Às vezes diz uma pessoa, estava falando: eu estou com gastrite. O outro diz assim: eu também. E aí o outro falou: mas a minha sangra. Não, mas a minha o médico falou. E aí parece que é uma competição de quem está sofrendo mais. E é muito comum ver os casais conversando assim. Eles estão numa dor, numa batalha de ver quem está sofrendo mais. Não, o casamento não se transforma baseado na justiça. Não é nesse lugar. Não é olho por dente, dente por dente. Aliás, olho por olho, dente por dente. Não é. Falamos sobre isso. Agora eu quero compartilhar sobre um texto e falar sobre o processo de lidar com as coisas difíceis, as conversas complicadas, a resolução de problemas, as áreas delicadas, os temas difíceis. Há temas muito difíceis. Os estudiosos de casamento falam que existem 5 detonadores de casamento. 5 áreas que são bem difíceis de falar. Pela ordem, de acordo com as pesquisas: dinheiro, família de origem, ou seja, família dela, a família dele, a família, sogros, irmãos, essa família de origem, filhos, sexo, né? E gênio, temperamentos. São os chamados detonadores do casamento. Por isso que se você pegar qualquer livro de casamento, você vai ver sempre esses 5 temas estando presentes. São as áreas de muita dificuldade. Ali há muitas feridas no casamento. Quando a gente chega no casamento, eu chego com minha cultura, com meus valores, com a minha visão de mundo. Eu chego com o meu jeito de resolver problemas. Eu trago para meu casamento uma herança que não é consciente.
Nem sempre me percebo dessa herança. Ela está totalmente automatizada na minha forma de ver. Eu vou perceber a minha herança quando eu entro em contato com esse outro. Então é ali que acontecem as famosas roupas sujas que precisam ser lavadas. Hoje eu quero compartilhar um texto bíblico que se encontra em 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Eu não vou falar de todos os versículos, mas eu vou apontar alguns versículos chaves dentro desta porção das Escrituras. Você pode abrir o seu aplicativo, a sua Bíblia, ou você pode acompanhar na projeção. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras. Mulheres, repitam comigo: sem palavras. Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Repitam comigo: espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. 6 versículos para as mulheres, viu, irmãs? E só um versículo para os homens. Versículo 7. Mas acaba com os homens. Vamos lá. Versículo 7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio. Como? Repita comigo, os homens. Sábios no convívio com as suas mulheres. E tratem-na com honra. Repita comigo: honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Não sejam interrompidas suas orações. Quanto mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Repita comigo: não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Uma das coisas de muitas que me chama a atenção esse texto é que fica claro nesse texto das Escrituras porque Satanás, o inimigo das nossas almas, vem com tanta fúria sobre os relacionamentos e a conjugalidade. Porque a palavra de Deus vai dizer que, dependendo do trato que eu tenho com a minha esposa, do trato que a esposa tem com o marido, exerce uma influência tremenda.
Dá à mulher a capacidade de transformar e alcançar e tocar espiritualmente o coração de um homem. E para os homens, ao ponto de o trato que ele tem com a sua esposa afetar as nossas orações. Deixar das nossas orações não serem ouvidas. Então há um mundo espiritual. Por isso que manter roupa suja o tempo todo dentro de um relacionamento conjugal, situações de amargura, relacionamentos conflituosos, as feridas abertas, a ausência de reparação, a dureza do coração, o espírito de vingança, quando toma conta da conjugalidade, ela afeta profundamente a nossa espiritualidade. Por isso, quero compartilhar com vocês 3 passos práticos dentro desta porção das Escrituras de como podemos lidar com os conflitos. Primeiro delas, antes de você sentar para lavar a roupa suja, antes de fazer encontros, antes de resolver problemas, você precisa definir primeiro, para você primeiro, não para o outro, primeiro para você, o que alcança seu coração e o que funciona como gatilho para desgovernar você. O que faz você perder a cabeça? O que faz com que se você se descontrole e a sua boca comece a ferir, a lançar setas, a machucar? O que faz? Eu sei que muitos de vocês sabem o que vocês não gostam, mas a grande maioria de nós não para dizer o que eu gosto, o que alcança meu coração, o que me toca, qual é a estratégia. Então eu preciso definir primeiro para mim. E isto não é um princípio válido apenas para a relação conjugal, para as relações de trabalho, para as relações familiares. É necessário identificar o que toca meu coração. Isso precisa ser definido antes de uma conversa. Então, algumas dicas para você. Se você anota, bênção. Se você não anota, abra o celular e escreva algumas perguntas aí. Isso é teste para você responder para você em casa. Qual é o tom de voz? Qual é o tom de voz que machuca você? Qual é o tom de voz que alcança você? No início do casamento, eu não percebia que meu tom de voz era um tom de voz de comando. Sabe, de comando. Mulheres e homens, quando você comunica com o tom de voz que você está por cima, que há um lugar de posição superior, afeta a forma da conversa. Quando o nosso tom de voz é de ameaça, se instala imediatamente ou o tribunal ou o ringue. Ou você começa a debater, ou você começa a atacar. Qual é o tom? O tom de voz que deveria, por isso que o texto que nós lemos, ele menciona tanto para os homens quanto para as mulheres, o tom gentil, delicado, cuidadoso, de honra. Então, o cuidado dessa posição. Por isso, qual é o tom? Muitos de nós recebemos herança agressivas da nossa comunicação.
um tom muitas vezes jocoso, irônico, violento, ruim. E nós precisamos desfazer-nos desta herança. E eu vou dizer uma coisa para você: não é fácil. Leva um tempo. Leva um tempo. Eu lembro de uma das conversas no início do casamento, que eu tinha que estabelecer, e uma das regras que nós estabelecemos no nosso combinado de conversa, é que se o nosso tom de voz começasse a mudar, nós iríamos parar. Quem pedisse um tempo, precisava ser respeitado. Mas aquele que pedia tempo, tinha a responsabilidade de voltar à conversa. Isso é difícil, né? Porque às vezes a gente pede tempo, mas esse tempo está há 25 anos às vezes, sabe? Nunca mais você voltou. E aí o que você diz para o outro? Não vou deixar não, porque eu sei que você foge. Então é necessário entender isso. Hoje eu uso muito o humor com meus filhos e com a Sueli. Com os meus meninos eu digo assim: fala de novo comigo, mas fala como se eu fosse teu pai. Mas eu não estou falando com o Senhor nada diferente. Eu não estou desrespeitando o Senhor. Não vou discutir com você, filho. Eu só estou querendo que você fale comigo como se eu fosse teu pai. Mas eu não estou desrespeitando. Eu falei assim: eu não vou discutir com você. Fala comigo como se eu fosse teu pai. O Senhor poderia, por favor, falar assim: rapaz, agora eu entendi. Desse jeito que você fala, eu entendo certinho. Até meu coração até acelera de emoção. Agora do outro jeito, há um problema aqui que aciona um negócio estranho que eu tenho que matar todo dia. E é complicado. Você já viu ele? É um bicho que está em mim que eu preciso que ele morra. Você me ajuda? É o tom de voz. Qual é o tom? A gente precisa se educar. Talvez você seja o cônjuge que a esposa toda hora, ou o esposo está dizendo: você está gritando. Por que você está levantando o tom de voz? Já viu quando uma pessoa: mas eu não estou gritando não. Ou tem outro que fala assim: não, esse é meu jeito de conversar. Mas o outro está dizendo para você: qual é o tom? E aí você vai precisar exercer domínio de emoção. Você foi treinado a exercer domínio de emoção, irmãos? Quem foi treinado a ter domínio de emoção? Eu não fui. Você foi treinado a ter domínio de emoção? A gente foi treinado a explodir, isso sim. Ou a implodir, engolir aquilo. As duas coisas são ruins. Então, pastor, o que você está falando? É expressar emoções negativas, legítimas, mas de forma que o outro possa ouvir você. E o tom de voz importa, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. De uma comunicação verbal, apenas 7% daquele conteúdo compreendido pelo outro tem a ver com as palavras, com conjugações verbais, as palavras que você usou. 43% tem a ver com o tom de voz, e 50% tem a ver com as expressões físicas. Você tem noção disso? Que a gente comunica muito mais com o corpo, que quando os seus olhos arregalam e parece que vai pular, que quando o seu nariz começa a fazer assim, sabe? Já viu o seu nariz quando você fica com raiva? Parece que o nariz está pulando, sabe? Que quando o seu jeito fica... Você pode ser violento com a sua expressão física. Sabia disso? Sabia que tem muitas mulheres que têm pavor de conversar com o marido? Filhos que têm pavor de conversar com a mãe? Porque você talvez não percebeu, mas eu vou te dizer uma coisa: a gente repete coisa ruim. Então a gente precisa aprender a lidar com isso.
Então, qual é o tom de voz? Qual é o tipo de linguagem? Tipo de linguagem tem a ver com as ironias, os palavrões, a agressividade, a fisionomia, o desprezo, a provocação, a condescendência. Que condescendência? Tratar o outro com peninha. É um problema. Qual é o tipo de linguagem que você vai usar? A palavra de Deus vai dizer assim: mulheres, é o caráter, é gentil, é o espírito bondoso. Homens, tratem as mulheres com honra, com fragilidade. É responsabilidade sua cuidar das emoções, da alma da mulher que você casou. E digo mais, e defendê-las perante os filhos. Você já defendeu sua mulher diante dos seus filhos? Lá em casa já aconteceu. Às vezes os meninos começam: o que é isso? Falando com minha mulher desse jeito que você está falando? Rapaz, você está arrumando problema comigo. Pode parar agora. Agora. E eu ganho, primeiro disciplino os filhos, ganho o coração dela. Porque ela já muda. Calma, amor, calma, não estressa não, está tudo bem. Fala assim: não. E parece que quanto mais fica assim, os meninos ficam regados desse jeito. A gente precisa colocar isso. Como você se posiciona disso? Qual é a linguagem? Irmãos, que tipo de linguagem? A mulher da minha vida, a pessoa que eu casei, que tipo de linguagem eu estou usando com ela? Outra coisa, o tempo da conversa. Qual é o tempo da conversa que alcança você? O que eu apanho lá em casa com os meninos, às vezes, né? Teve uma vez que eu vou contar, está sendo gravado, mas ele vale a ilustração. Uma vez, eu entrei no carro e pedi para o meu filho, para um deles, não vou falar qual que é, um deles, entrar comigo no carro. Vamos comigo a tal lugar? Ah, não quero, não, vamos comigo, rapaz, me acompanha. Aí ele entrou no carro, mas sentou no banco do fundo. Eu falei assim: rapaz, o que é isso? Por que você está sentando? Eu falei assim: não, esse banco é perigoso, você fala pra caramba, eu sei. Você quer sentar do lado, você vai começar a dar um monte de lição de moral, a me discipular, a falar da Bíblia, a encher minha cabeça, e hoje eu não estou afim. Primeiro sentimento que eu falei assim: quem você pensa que é, moleque? A vontade que eu tinha assim: senta agora. Já viu? Eu falei assim: Jesus, eu não posso fazer isso não. E eu só disse uma coisa: filho, eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão chato assim. Ele falou assim: pai, não é que você é chato, mas às vezes você fala pra caramba. E eu disse para ele: é verdade. Você não tem ideia disso? Eu falei assim: pior que eu tenho. E aí vem uma dica de solução de problema: caia rápido. Caia rápido. Assuma o compromisso imediatamente. O que seria assumir um compromisso? Eu falei: filho, pode sentar aqui, e eu te prometo que eu não vou falar. Eu vou te respeitar. Aí ele já imediatamente mudou: não, paizão, eu gosto de conversar com você, mas é que às vezes você exagera. Eu falei assim: não, está tudo bem. Está tudo bem, eu entendi. Eu vou respeitar você. Qual é o tempo? Geralmente nós casamos, irmãos, com alguém que é poucas palavras. A gente chama a gente casa, sabe, os rios caudalosos com o mar morto, que só recebe, sabe? Tem um que, né? Geralmente a gente escolhe com o oposto. Meu Deus do céu. Tem mulher que fica irritada porque meia-noite quer ficar discutindo a relação. Esse homem quer dormir, gente, e você não fala pouco. Eu ficava muito bravo às vezes eu falo muito, irmãos.
eu falo muito, falo mesmo. Mas eu aprendi que as muitas palavras não tocam o coração da esposa, nem muitas vezes dos filhos. Eu me dou bem aí com a Fernanda, porque a Fernanda também fala pra caramba. Os dois, Fernando, aí, pensa. As nossas discussões de relação de pai e filha, às vezes duram umas 2 horas. A Sueli fala assim: eu não aguento vocês. Mas eu aprendi que um dos meus grandes erros das reuniões de roupa suja é que eu falo pra caramba. A Sueli não entende na muita fala. Quando eu estou já nos 2 minutos, ela já se desconectou. Ela fala para mim assim: encurta, Fernando, encurta. Encurta. No início eu falava assim: como que encurta? Eu estou te explicando. Aí eu aprendi uma coisa, irmãos, que eu gosto de falar e eu preciso de falar, mas isso é um problema meu, não é da minha esposa. Então o que eu faço? Falo com quem gosta de ouvir, ué. Virei terapeuta, conselheiro, pastor, e ainda ganho para isso. Ou encontro gente que gosta de falar comigo. Eu tenho pessoas que gostam de falar. Eu mostro para vocês as ligações, 2 horas falando. E a gente fala assim ainda: tá bom pra caramba, faltou tempo. Eu aprendi que não é. Então às vezes você casou com um que não gosta de conversar, ele vai se desconectar, não dá lição, não coloca. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender o que eu estou falando? Eu sei, pastor, mas é que às vezes eu preciso. Mas você, às vezes não vai ser seu cônjuge que vai entrar nesse lugar. Então olhe para isso. Qual é o tempo da conversa? Já passou 30, irmãos? Meu Deus do céu. Olha o tempo da conversa. Falo pra caramba. A quantidade da fala, o tempo da conversa, a quantidade da fala. Tem gente que não precisa muito, é você só dizer rápido, diretivo, claro. Mas eu acho que não entendeu. Espera, que ansiedade é essa, irmã? Que ansiedade é essa, irmão? Mas é que eu preciso falar. Então fala com alguém de confiança, mas deixa o outro, porque o outro não tem paciência às vezes de ouvir tanta coisa que você tem para falar. Que outra coisa? O conteúdo da conversa. Aí sim, dinheiro, sexo, sogros, filhos, trabalho, necessidade, frustrações. Pense. Como que eu posso falar isso de forma rápida numa frase? É tal. Pronto. Resolvido o problema. É direto. Pense. Qual é o melhor conteúdo? Uma dica para você: sempre apresente os fatos de forma positiva. Eu uso até nos meus esboços, irmãos, isso. Eu lembro das primeiras vezes que eu pregava, eu colocava os meus pontos eram meio negativos, sabe? Fala assim: não murmure. Como que eu posso falar de forma positiva isso? Abençoe. Troque a murmuração pela bênção. Olha que ponto mais bonito. Não ficou bonito o ponto? Ficou bem melhor do que dizer não murmure. Então transforme a forma de apresentar no conteúdo, mesmo que seja uma coisa que você gostaria que o outro mudasse ou não fizesse, melhor, gaste mais ênfase no que você gostaria que acontecesse. Primeiro, o conteúdo precisa ser pensado. Qual é a posição que você fala com a pessoa? Como posição, pastor? A posição de fala é muito importante. A gente não se percebe, mas às vezes a gente fala com o outro como se fosse pai, como se fosse mãe, como se fosse filho, como se fosse empregado, como se fosse professor. Essa era a minha favorita, irmãos. Meu Deus do céu. Fala como se fosse professor, como se fosse um juiz, como se fosse o dono da verdade, como se fosse chefe. Eu falava com a Sueli como se eu fosse o espiritual e ela a pior pecadora das pecadoras.
E eu não percebia isso. Isso é ruim. Isso nos afasta. Qual é a posição que você fala? A gente aprende com a técnica de crianças, irmãos, que eu preciso abaixar. Se eu, como pastor, fico aqui falando para vocês todos os sucessos, como fazer, e eu não conto nenhuma das questões, como que eu dou ideia para vocês que meu casamento é maravilhoso, que como um homem não erro nunca. Vocês podem até gostar, mas às vezes isso afasta mais. Qual é a posição que você costuma falar? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O que tem de mulher falando com o marido como se fosse filho, meu Deus do céu. Até se orgulha de dizer, eu não tenho 3 filhos, eu tenho 4, porque fulano, olha. Não, isso não é para você ter orgulho. E deixa eu dizer uma coisa, às vezes você está alimentando isso. E se você chama seu marido de filho, repense isso. Repense isso. Chama de bem, chama de amor, chama de chuchu, chama do que você quiser. Mas não chame de filho, filha, não vai. Porque esse homem, essa mulher, precisa avançar, precisa olhar a honra, a postura, o pedido de permissão. Pensa numa das lições difíceis, irmãos. Eu já fui muito invasivo na vida da minha família, dos meus filhos e da minha esposa. O que é invasivo? Perceba o negócio, já quer consertar, já quer falar, já quer corrigir, já quer mostrar. Às vezes a gente precisa perguntar. É melhor perguntar. Eu percebo. Posso dizer? Você gostaria de ouvir? Pior é quando o outro diz assim, não. E aí vem a sua maturidade de você dizer assim, está tudo bem, e você ficar bem. Porque tem vezes que diz assim, está tudo bem, mas o outro vai e se afasta, começa a fazer chantagem. Punição pelo silêncio. Conhece punição pelo silêncio? Ou sou eu que fazia isso? Vocês já fizeram punição pelo silêncio? Faz protesto pelo silêncio? Cara feia pelo silêncio? Punem outro pelo silêncio? Não. Respeita. Sabe o que acontece geralmente? Quando você respeita, o outro em algum momento te diz assim, olha, o que você tinha para dizer mesmo? E você vai. Então qual é a posição? Os textos diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta, respeitosa de vocês. Não estão nas palavras, mas nas ações. Os homens, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como a parte mais frágil, e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E número 2, ia falar 3, não vou falar 2, o tempo não vai dar. Estabeleça as regras da conversa. Algumas regras, eu vou lê-las, e eu gostaria muito que vocês guardassem no coração. A palavra de Deus diz assim, quanto mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Como a gente vive isso, pastor, na prática de uma conversa onde eu vou resolver problemas? Preste atenção. Esses 5 valores são sinais de que seu casamento é saudável ou não. Primeiro delas, todos se sentem seguros para pensar por si mesmos. Eu dou segurança para a minha esposa, meu cônjuge, pensar por si mesmo. As pessoas têm a liberdade de pensar.
Evite ideias como isso é estúpido. Só fala, complete a frase. Pare de ser criança. Vai-se. Pastor, isso a gente não fala. Deixe o outro ser. Deixe o outro revelar. Não interfira imediatamente. Só depois você pode contribuir. Peça permissão para ampliar, para mostrar. Faça perguntas. Que haja um processo reflexivo e não um comando. Você não está lidando com um filho de 10 anos. Você está lidando com um adulto. Cuidado com você acreditar que a sua ideia é a melhor ou é superior à do outro. Seu esposo ou sua esposa tem liberdade de pensar por si mesmo? Esse é um sinal de saúde. Segundo, todos são encorajados a falar e sabem que as suas palavras serão valorizadas. Sabem que suas palavras serão valorizadas. É um relacionamento saudável, você não apenas tem liberdade para pensar, mas também é encorajado a falar e a expressar de forma respeitosa. Valorize as palavras. Valide. Não menospreze. Há muitas mulheres que se sentiriam amadas se o homem apenas validasse o que ela falou, o que ela expressou. Se apenas dissesse, eu entendi, você quer tal coisa. Eu entendi a sua importância. Eu gostaria. Eu faria o que você me pede. Há uma questão que está sendo difícil. Terceiro, ao compartilhar seus sentimentos, todos desfrutam de um senso de segurança e valor. Aqui tem uma regra, queridos. Nunca menospreze o sentimento de uma pessoa, do seu cônjuge. Mesmo que aos teus olhos pareça infantil, egoísta, perverso. Eu estou falando não que você tem que fazer necessariamente o que o outro está falando. Eu estou falando do sentimento. Por quê? Sentimentos, quando você ouve, entende, acolhe e valida, é muito mais fácil você conduzir a um outro caminho. O grande problema da roupa suja é que cada um de nós tem necessidades diferentes, tem jeitos diferentes, tem a nossa forma de perceber, mas a gente não consegue ouvir o outro. E aí você entende o significado. Ah, pastor, minha esposa não gosta que eu nem que eu jogue bola, ela é egoísta. Eu falo assim, não se trata da bola. Se trata que ela sente que você troca estar com ela por qualquer outra coisa. Se trata às vezes que ela se sente usada. Ah, mas meu marido, ele se ofende com qualquer coisa. Não posso falar nada para ele que ela apela. Não se trata disso. É o sentimento de desvalorização que ele tem. Você não está comunicando valor. E aí tem a defesa. Então os sentimentos, por isso que a palavra mais potente, a pergunta mais potente em relacionamentos é, me diz o que você está sentindo. E aí nós homens apanhamos, porque a gente não aprendeu a comunicar emoção, né, irmãos? A gente nem sabe o que dizer. E aí a gente precisa aprender. Pesquisar no Google mesmo, quantas emoções existem. Eu dou essa tarefa para os homens. Tarefa de casa. Qual? Pesquise no Google. Emoções. Sentimentos. Quantas existem? Só as negativas eu posso mencionar umas 20 aqui já.
medo, ciúmes, inveja, insegurança, desrespeito, cansaço, esgotamento. Os sentimentos que você sente: raiva, ira, desejo, que você sente. E aí eu vou ouvir, aí eu vou acolher, aí eu vou validar, eu vou dizer: eu entendi o que você sentiu. Você está sentindo isso, é isso mesmo, é isso. Agora eu posso te dizer qual foi a minha intenção em falar isso. Você vai me ouvir agora. Em um relacionamento saudável, você quer que seus pensamentos e palavras sejam valorizados, mas também tem a liberdade de compartilhar seus sentimentos sabendo que eles serão respeitados. Por outro lado, uma situação não saudável, qualquer tentativa de compartilhar sentimentos pode ser confrontada com expressões, de pouco caso. Vê se você cresce. Calma, você parece uma criança. Você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Dá um tempo. Você é muito chato. Você é muito chata. Vê se eu estou na esquina. Vai plantar batata. Por aí vai. Eu quero dar a liberdade de dizer às vezes, não sei se eu falo o que eu vou falar, que tenho medo que as mulheres ou homens achem ruim o que eu vou falar, mas vou falar, mesmo assim. Eu fico com muita misericórdia de muitas mulheres. Enquanto profissional, às vezes eu escuto mulheres durante 55 minutos, elas falarem sem parar. E eu falo 3 minutos, e elas saem dizendo que eu sou o melhor pastor do mundo. A única coisa que eu fiz, às vezes, foi fazer algumas perguntas, ouvi-las, mexer a cabeça, me importar. E aí eu falo: quantas pessoas precisam ser ouvidas? Eu ouvir. Todos se sentem significativamente ligados. É necessário que você comunique que você pertence, que você promova esse pertencimento. E em último lugar, os limites de propriedade pessoal são respeitados. O limite de uma pessoa. Preciso honrar, proteger as fronteiras do meu cônjuge. Isto é crucial para a saúde tanto da pessoa quanto do relacionamento. Uma das principais funções, por exemplo, da nossa pele é proteger os órgãos internos, os nossos músculos. A pele é protetora. Se você corta a pele, doença e infecção podem penetrar e ameaçar todo o corpo. Pense nos limites do outro como uma pele que protege o seu cônjuge, seus sentimentos e a sua personalidade. Violar às vezes o limite de um outro pode custar um ferimento que pode levar a uma infecção emocional, especialmente a raiva, que ameaça muitas pessoas. Respeite os limites do outro. Para terminar, avalie honestamente quantas vezes você pode estar se sentindo atacado pelo seu cônjuge porque você não consegue respeitar o outro. Essa é uma das coisas mais comuns que eu vejo em atendimentos, em conversas, na família. Como o meu jeito pode ferir o outro porque o outro se sente atacado com o meu jeito de ser, quando na verdade eu não estou atacando o outro, apenas estou mostrando uma forma de eu ser. Há muitos casais que se sentem
atacados pelo outro. Como assim, pastor? Eu não querer assistir um filme não é um ataque contra você. Eu esquecer a toalha molhada não é um ataque contra você. Mesmo que você diga, ele faz de propósito, só para mim e tal. Não. Ela atrasar não é um ataque contra você. Ela não gostar das coisas, ou ele não gostar das coisas que você não gosta, não é um ataque contra você, é apenas o jeito do outro. Mas o que eu vejo é impressionante, como nós nos sentimos atacados pelo jeito do outro. Como nós recebemos ataque? E aí se arma as discussões, as brigas. Irmãos, quando o foco está em mim, tudo que eu consigo ver é a mim mesmo. E parece que tudo que o outro faz ou não faz é como se fosse contra mim. Não é o caminho. Eu vou ainda preparar uma palestra só sobre isso. De quantas coisas a gente se sente atacado. E é difícil a gente pensar que o outro é diferente. Se você esquecer os 6 versículos que fala para as mulheres, está falando muito do trato, da postura, do caráter, do enfrentamento. Está dizendo que não é que você não pode se vestir bem, viu, irmão? Não é isso que o texto está falando. Ele está falando que primeiro vem um caráter, depois vem a aparência. E para o homem está dizendo a habilidade de lidar com elas. Você precisa honrá-las. Você precisa priorizá-las. Você precisa passar no teste de que você está disposto a qualquer coisa para tocar o coração dela. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Cabe a nós homens priorizar sempre as nossas esposas. É isso que o texto está falando. Esse é o caminho. Então primeiro, querido, defina para você. Se você não sabe o que alcança teu coração, e tudo que você sabe dizer é o não, e não tem o que a pessoa precisa fazer, você precisa pensar nisso primeiro. Segundo, os combinados. Quais são os combinados? Há combinados muito simples. E por favor, não coloque 25 itens de combinados, que não já chegou no terceiro, você já esqueceu. No máximo 5. É bom 3 bem potentes, 3 combinados. Senão daqui a pouco você vai ter que abrir um manual. Qual é o combinado? O que eu não posso fazer? Jesus, quebrei a regra 45. Não, o combinado. Se você organizar o que eu falei, o tom de voz, o conteúdo, o tempo, o momento certo, a qualidade da fala, as expressões físicas, o respeito por aquilo que o outro está falando, você vai conseguir lavar essa roupa suja. Há muita coisa. Semana que vem, aliás, próximo mês eu continuo, tá, irmãos? Já foram 50 minutos, Jesus passa rápido. Semana que vem o tema é: tire seu casamento da UTI. Por que o casamento está na UTI? Por que a gente adoece? Continua sendo a sequência desse tempo. Quero que você feche os seus olhos por um instante, por favor. O alvo nesta noite é primeiro para que você pense em você. Não é para o outro, é para você. O que Deus está falando para você? Talvez Deus tenha tocado que você tem uma herança que você precisa abrir mão. Talvez o Senhor está falando que você não tem deixado claros os limites, ou seja, aquilo que fere, machuca,
Talvez Deus tenha falado para você que antes de você falar no não, você precisa definir como o outro pode tocar o teu coração. Talvez você tenha reprovado tanto o seu cônjuge que você não deixa o seu cônjuge pensar por si mesmo. E você tem agido como professor, como mãe. Aí é necessário que você diga: Jesus, me transforma, muda. Porque às vezes muita coisa de nós estão alimentando comportamentos que eu também não quero. E aí o Senhor está dizendo para você: olha, você pode falar de forma distinta. Você pode parar de tratar o outro como criança, sendo condescendente. Você pode parar de desviar os assuntos. Você pode exercer coragem e dizer para o outro: vamos conversar sim sobre a roupa suja, mas que seja mais rápido, mais curto. Me diz o que você gostaria. Talvez você precise dizer para esse outro: você quer uma solução ou você quer que eu te escute apenas? Talvez você precise aprender a pedir permissão. Eu posso falar sobre isso. A minha intenção é a palavra de Deus, o versículo diz que nós precisamos ser humildes, bondosos, amor fraternal, misericórdia. Às vezes nós estamos agindo como verdadeiros justiceiros, como verdadeiros vingadores, como professores, como juiz. E aí esse não é o nosso lugar. O nosso lugar com o cônjuge é tratar o outro como um igual, diferente, mas igual na posição, nem superior nem inferior, igual, na mesma posição. Diferente porque o outro não é como eu. O maior problema do casamento, eu considero, às vezes nós perdemos a noção de que o outro é igual, não diferente. Em posição, diferente em jeito, em necessidades, em gostos, em temperamentos, mas não em posição. Amado Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, porque os nossos conflitos, eles têm se tornado em verdadeiras guerras às vezes, em ofensas, em xingamentos, em gritarias, em vinganças. E o Senhor nos chamou um para com o outro, para cuidar do outro, para ser um instrumento de cura do outro, para levar o outro até a graça. Nós conquistamos o outro assim, Senhor, mas no meio do caminho a gente se perdeu, Senhor. As nossas carências e necessidades fizeram com que nos tornássemos verdadeiros adversários da pessoa com que nós casamos ou nos relacionamos. E esse não é o nosso lugar, Jesus. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar casamentos que estão aqui, homens e mulheres que estão cansados. Que a tua palavra lida hoje chegue como esperança para as mulheres, de que no silêncio elas podem realizar grandes mudanças. Homens que precisam se preocupar com o trato das suas esposas, com a sabedoria, como lidar e conviver com elas. Jesus, cure os casamentos aqui, Senhor. Aqueles que podem estar ouvindo a palavra também, cure os casamentos, Jesus, e nos transforme. É o que nós pedimos ao Senhor. Queremos te adorar,
E queremos te dizer, Jesus, ouça a nossa oração. Vamos colocar-nos em pé e vamos cantar.